E aí, será que você, assim como eu, tem muita sobrinha aí para trabalhar? Porque além dessa, eu ainda tenho muito mais, tá? E aí, você já tentou aquele tapetão lindo, maravilhoso, todo colorido, que utiliza até as mínimas sobrinhas? Eu acho um espetáculo. Já fiz até uma coleção, viu? Porém, não tive uma boa aceitação entre as minhas clientes. Mas eu preciso utilizar esse material, né? Tem dinheiro parado aqui e não é pouco não. Tem muito dinheiro parado aqui. Eu faço sim, faço aqueles tapetes avulsos, faço quando dá pares de tapete. Porém, esse não é o meu maior volume de vendas. Então, assim, eu faço, mas não dá para eu focar e ficar fazendo só isso, porque eu tenho as encomendas, eu tenho as pronta entrega que eu tenho que produzir para repor para as exposições. Então, não dá para eu ficar parada nessa produção aqui aos poucos, pensando combinação e fazendo lá produções que às vezes vai demorar um pouco mais para vender. Eu foco no que vende mais, do que tem uma venda mais rápida. E aí eu tive uma ideia. Eu tive uma ideia para trabalhar com essas sobras, que não é aquele tapete maravilhoso que eu amo, porém que as minhas clientes não amam, aquele coloridão, mas que dá para utilizar bastante do material. Dá para utilizar quantidades pequenininhas e dá para utilizar assim, ó, quantidades maiores. Eu sou Marcilene, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal. E é isso mesmo, vamos falar de tapete com sobras, porque temos que utilizar esse material. Tem jeito não, né? Porém, eu pensei várias vezes, já fiz vários experimentos aí, várias peças para levar para as minhas clientes. E aí eu pensei em uma peça que eu acho que vai ter uma venda mais rápida, que tem um valor legal e que eu consigo utilizar bem esse material, sem que isso torne para mim mais trabalhoso. Apesar de eu amar trabalhar com as sobrinhas, mas a gente sabe, né, que é um baita de um desafio. Às vezes a gente vai fazer uma produção, a quantidade não dá, tem que dar um jeitinho, né? Às vezes esse jeitinho é até desmanchar a carreira, refazer com uma agulha menor ou alterar alguma coisa ali. Esse caso eu tive que alterar, viu? Para dar a quantidade. Ou então você vai fazer aqueles tapetes, pares de tapetes, e aí você tem que trabalhar muito bem essa questão das combinações para utilizar o máximo possível, mas que também fique harmonioso. Então acaba sendo mais trabalhoso. O que eu queria utilizar, sim, é meu material, eu paguei por ele, tem dinheiro parado aqui, tem lucro de produção aqui, então eu tenho que utilizar, rende trabalhos maravilhosos, porém tem que ser uma produção bem vendável e uma produção que me facilite a vida, que eu consiga fazer aí rapidamente. Então eu tive a ideia, já fiz um aqui, amanhã tem exposição, já vou levar, vou colocar para jogo e é por isso que eu já tô gravando hoje, tá? Então é o seguinte, o que eu fiz aqui, deixei para ter uma ideia, mas não é o material que eu utilizei, tá? Deixei para ter uma ideia aqui o marrom e deixei aqui esse tom aqui é um bege. Eu acho que é um bege, né? Lembra um caramelo. Porque foram as combinações que eu utilizei. Minhas clientes não curtem, mesmo sendo... Eu já fiz de tons de marrom, mas com vários, assim. Às vezes uma carreirinha, meia carreirinha. E assim, acharam lindo, mas não compraram. Então eu pensei que tinha que ser um esquema ali, uma montagem de cores um pouquinho diferente, porém utilizando o máximo possível. E eu fiz, tá? E eu acho que vai ser super aprovado. Acho que tem tudo a ver, e eu já iniciei pela cor que as minhas clientes gostam, né? A paleta que elas amam, que é de tons terrosos. Também é claro, né? É o que eu mais tenho sobra, porque é o que eu mais utilizo. Mas eu já comecei por aqui, porque eu já quero validar de vez, né? Essa questão dessa combinação, se vai dar certo, esse esquema desse jeitinho. Então, eu vou abrir a peça aqui, porque com ela aberta você vai entender perfeitamente o que eu tô falando, tá bom?
Vamos lá então conferir essa belezura e eu vou querer saber a sua opinião, porque assim, a maneira que nós mais conhecemos desse modelo, né, desse estilo de trabalhar com esse tapetão de sobrinhas, que é muito utilizado esse modelo, né, é ele bem coloridinho, ou seja, começando e terminando aonde der, ou cortando o fio a cada carreira e fazendo cada carreira de uma cor. Eu já experimentei de várias maneiras, tá? Mas eu acho que essa vai colar. Então aqui, ó, eu utilizei para trabalhar a agulha 3,75, essa é da Clover. Os barbantes que eu utilizei é a ordem 6, porque é o que eu costumo utilizar, então eram as sobras que eu tinha. E de início, olhando rapidamente, você pode dizer assim, ah, não, esse tapete foi feito com sobras, não. Olha o tamanho dessas faixas ali, ó. Foi feito com sobra, de jeito maneira, foi sim senhora, foi feito com sobras. É que eu tenho sobras que são assim, ó, quantidades maiores, então peguei uma quantidade menor, depois fui quantidades maiores e a intenção era essa mesmo, fazer faixas assim um pouco maiores e que não ficasse e que ficasse esse visual, né, que não remetesse tanto aquele coloridão, já que as minhas clientes não curtem. Porém, veja bem, olha só, então aqui eu peguei um marrom para trabalhar aqui, deveria ter, sei lá, 200 gramas, mais ou menos, né? E ó, parei aonde acabou o fio. Acabou o fio, eu emendei aqui e continuei o trabalho. Então, nessa proposta, olha só, tá até aqui, ó. Nessa proposta, eu trabalhei dessa maneira, tá? Para poder eliminar o cone todo. Porque se eu fosse cortar, olha só, eu deveria cortar e essa parte aqui não teria. E o que eu ia fazer? Descartar, né? Já que não cola comigo aquele tapete todo colorido. E eu não queria isso, eu queria utilizar na totalidade. Mas eu achei que ficou legal dessa maneira, olha só. Dá pra notar assim, dá pra perceber, mas vai ficar aí como um detalhe da peça. Então eu trabalhei nessa proposta, utilizar na totalidade. E uma outra questão, olha só, colocar um tom escuro e um tom claro, ir intercalando. Eu já trabalho assim em outros tapetes, às vezes tem encomenda, às vezes já fiz várias cores, né, azul com bege, azul com areia, né, rosa com bege, e eu trabalhei assim, mais escuro, mais claro, mais escuro. Então eu quis trabalhar dessa maneira. Então os requisitos, né, o requisito principal era isso, trabalhar escuro e claro, e o outro eu ia parar aonde desce. Dá a impressão, até olhando de longe, que são os mesmos tons, mas não são. Agora deu pra ver, ó. Aquele lá é um marrom meio chocolate. Aqui é um castanho da Eco Brasil, que veio maravilhoso. Eu utilizei o que sobrou, já coloquei aqui. E aqui, ó, já é um marrom um pouco mais escuro. E aqui também é castanho da Eco Brasil, mas é uma tonalidade mais claro. Então eu trabalhei assim, não fui contando carreiras, fui fazendo ali o que eu tinha de material. E aí, quer ver, nessa carreira não tá... Aqui, ó. Onde eu parei, emendei e fui trabalhando dessa maneira, sabe? Eu achei que ficou muito bom. Aí aqui, ó, esse detalhe, ó, esse marrom também não é o mesmo que tá aqui e não é o mesmo que tá aqui. Porque quando chegou aqui, eu tinha uma sobrinha... Aqui eu não queria, tá? Eu iniciei onde deu, ó, tá aqui, ó. Onde deu, porém eu ia fazer de um tom só, tá? Até terminar o bico. Mas a quantidade de material que eu tinha não dava. Então eu fui lá e intercalei aqui, ó, com esse marrom. É o desafio, né? É o desafio de trabalhar com as sobrinhas, mas ficou um detalhe aqui que eu achei que ficou bem bonito. Então esse modelinho que eu trabalhei é bem conhecido, né? É o modelo espiral. Tem o modelo Sai da Crise. Eu me inspirei a partir dele, do Sai da Crise, porém, ó a participação do caramelo. Isso que ele tá doentinho, tadinho. Porém, eu já fiz algumas adaptações ali, né? Fui fazendo do meu jeitinho, mas no geral é um modelo espiral. Daí eu trabalhei aqui um total de 30 carreiras, fiz a carreira fechada e no bico eu escolhi aquele biquinho quase russo. Gosto bastante, acho que dá um charme aí pra peça. E ficou esse detalhe, né, dos dois tons e esse bico maravilhoso. Não coube na mesa, ó.
Dá para você ver um pouco. Aqui eu consegui utilizar 970 gramas de barbante e ficou com 1,7 m, maravilhoso. De início eu ia fazer esse tapete com 1,5 m, porém aconteceu que eu tive uma encomenda de um tapete de 1,5 m, por fim a cliente não pegou, ficou. Então eu já tenho na pronta entrega um tapete de 1,5 m, em tons de azul. E aí eu falei, não, então eu vou parar de ele com 1 metro, mesmo porque eu vou ver como é a aprovação das clientes, e aí fica uma produção mais rápida de eu fazer. Ele com 1 metro é mais rapidinho de fazer. Da mesma maneira eu vou conseguir utilizar bastante do material, só que vou conseguir terminar mais rápido, colocar ele para venda mais rápido, e aí também ele vai sair por um preço mais em conta, né? Então isso é muito bacana. Eu acho que entrou dentro do tudo que eu queria, né? Utilizar sobras, fazer uma produção que ficasse econômica também, né? Que tivesse um giro rápido. Para isso tem que ter um preço legal. Então eu vou conseguir utilizar o material na totalidade. Vai ser uma peça que eu creio sim que vai ter um giro legal. É fácil de fazer, fácil de combinar, que a minha regra é essa: claro, escuro, claro, escuro. Mas é claro, vai ter outros que eu vou utilizar outras cores juntos. Mas no geral aqui eu escolhi assim, trabalhar a mesma cor com tons diferentes. A mesma cor com tonalidades diferentes aqui para trabalhar. Eu queria algo que fosse rápido, fácil, econômico. E eu acho que deu super certo. Achei que ficou maravilhoso. Vou dar uma pausa aqui e ver o que tá acontecendo com o caramelo. Então, bora voltar aqui, né? Olha só, coloquei uma etiqueta aqui. Essa é a etiqueta da JE Etiquetas, ela é um pouquinho maior, tá? Da RT Etiquetas é menorzinha. Então essas maiores eu utilizo quando eu faço jogos de passadeira e utilizo em tapetões. Então escolhi essa para pôr aqui. Olha que linda, bem nítido. A marca do Ateliê com fio crochê Moda Casa, dá para visualizar muito bem. E ficou dessa maneira esse tapete maravilhoso. E o meu preço de venda para esse tapete lindo, fácil, rápido, econômico, R$120, tá? Um tapete maravilhoso, né, gente? Quem comprar isso aqui tá levando uma bela de uma maravilha para casa. E eu acho assim, realmente eu acho que vai ter uma saída legal. Vamos ver, né? Vamos botar para jogo e descobrir na prática. Bom, eu agradeço demais a você que assistiu até aqui. Um abraço e até o próximo vídeo.